Aqui no Brasil, o Copom vai se reunir nesta semana para definir a nova taxa básica de juros. A expectativa do mercado financeiro é de um novo corte de 0,5 ponto percentual. Acompanhe mais informações com David de Tarso. Mesmo com o PIB em desaceleração, o economista Alessandro Azzoni acredita em nova redução dos juros na reunião dessa semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a última do ano. Como a inflação permanece dentro do padrão, então o próprio Boletim Focus já tem estimado ela dentro do padrão, então eu não acredito que haja uma alteração nesse viés de baixa do Banco Central. Referência para os demais juros da economia brasileira, a taxa Selic hoje está em 12,25% ao ano. O patamar foi definido na última reunião do Copom. Na ocasião, a taxa básica de juros foi reduzida em 0,5 ponto percentual. Um novo corte de 0,5 ponto é esperado agora. Para João Savion, head de pesquisa de macroeconomia da Quinitro Capital, a tendência para o próximo ano é de consecutivas quedas das taxas de juros. Para os próximos meses, a gente espera que esse processo continue, então a gente vai, ao longo de 2024, observar o Banco Central cortando novamente a taxa básica de juros, né? Isso aliado a esse processo de desinflação da economia é benéfico para a população. A gente tem também uma expectativa de um crescimento desacelerando, mas não tão fortemente. Isso mantém também o mercado de trabalho aquecido, o que acaba ajudando aí no poder de compra da população, mantendo a renda real dos trabalhadores crescente, né? A renda crescendo acima da inflação, pelo menos no ano que vem também, né? Segundo o economista, o cenário externo também tem se mostrado favorável para um corte dos juros. A gente olha pontos positivos e negativos dessa reunião. Acho que o ponto positivo vai ser a avaliação do Banco Central em relação ao cenário externo, né, que evoluiu mais favoravelmente nesse período. A gente teve uma reprecificação da taxa básica de juros nos Estados Unidos, a perspectiva, né, mudou lá nessas últimas semanas. Isso causa um alívio ali para as taxas de juros globais e também o distensionamento no conflito ali no Oriente Médio, principalmente do conflito do Hamas com Israel. A gente vê isso materializado nos preços do petróleo também mais bem comportados, né? Apesar disso, o Banco Central já sinalizou que a inflação ainda exige atenção, sobretudo em relação às incertezas na política fiscal. Bom, nós vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que gentilmente atende a Jovem Pan nesta manhã de domingo. Ministro, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Ministro, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que nós temos uma diretoria do Banco Central pouco arejada, reclamou da queda ter começado só em agosto. Esse 0,5% está contratado já, né? O próprio Banco Central disse isso em ata lá em agosto, que continuando tudo mais ou menos como estava, as quedas de 0,5 ponto percentual a cada reunião eram já praticamente certas. Acho que dá para contar com isso, né, ministro? Eu acho que sim, né? Em algum momento o Banco Central vai ter que abandonar essa ideia de reduzir 50 pontos, né, a taxa básica de juros e cair para 25, né, terminando o ano por volta de 9,5%. Mas uma coisa interessante, Rafael, para analisar, é essa postura dúbia do ministro, né? Ele tem tido uma atitude muito responsável no campo fiscal, mas sempre que ele se vê diante de uma plateia, particularmente do PT, ele ataca o Banco Central. Ele diz que o Banco Central não está fazendo direito o trabalho dele, que o Banco Central tem que olhar o que está acontecendo no lado fiscal e baixar a taxa de juros. E isso, na minha opinião, é uma fala para a militância do PT, não é? Até porque os dois diretores indicados pelo ministro Haddad têm votado sistematicamente com os demais componentes do Copom, ou seja, confirmando a trajetória que o comitê estabeleceu para a taxa Selic nos próximos meses, né? Então, repetindo, é uma fala para segmentos do PT, embora aqui e acolá ele possa gerar dúvidas quanto ao seu compromisso com a política monetária responsável ou sinalizar, né, a ideia que é muito presente no presidente Lula de fazer pressões para que o Banco Central sucumba, né, aos desejos do governo. Felizmente isso não vai acontecer, mas o ministro tem que, vez por outra, sair da linha e agradar as hostes do PT, que são mais contrárias à política monetária responsável.
Bom dia. Ontem eu tive a impressão, ouvindo o senhor falando sobre isso, que talvez tenha sido uma das primeiras vezes em que Haddad, falando para uma plateia do PT, ele tenha defendido pautas econômicas que ele vem apresentando nesse ano, né, nesse último ano. Ele entrou numa divergência pública lá com Gleisi Hoffmann, voltou a defender o déficit zero para o ano que vem. E eu queria perguntar sobre essas pautas econômicas, esse pacote de pautas econômicas sobre o qual o ministro está muito engajado para que seja aprovado agora até o final do ano, se o senhor acredita que isso possa acontecer, porque pouco se avançou em relação a essas propostas. Olha, Lívia, eu acho que, primeiramente, o ministro está corretíssimo, né, na sua posição. É uma posição de alguém que está lá no Ministério da Fazenda defendendo um nível de austeridade fiscal que é fundamental para caminharmos para o equilíbrio macroeconômico e começar a pensar em crescer um pouquinho mais na frente, não é? E ele se bate contra uma posição cristalizada no Partido dos Trabalhadores, que professa uma opinião absolutamente equivocada, que o que gera o crescimento é o gasto público. Gasto é vida, como dizia a presidente Dilma. E como se sabe, há mais de 200 anos, o que impulsiona o crescimento econômico é a produtividade, é o conjunto de instituições, de condições que faz com que se possa fazer mais com os mesmos recursos, né? Fazer muito mais com mais recursos, né? Então, nós tivemos a presidente Gleisi do PT, ela externa essa posição equivocada, clássica no PT. Como a gente sabe, o PT, diferentemente do que aconteceu nos partidos de esquerda da Europa, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o PT não modernizou as suas visões sobre a economia, continua batendo na mesma tecla. Se você olhar o discurso, os programas, o que vai impulsionar a economia brasileira na cabeça do Lula? É o PAC, não é um conjunto de medidas que aumenta a produtividade, né? Felizmente, nós temos no Ministério da Fazenda alguém que percebe essas loucuras do PT. Por exemplo, contestar corajosamente a ideia de que o déficit público impulsiona a economia. O déficit público até pode contribuir para impulsionar a economia se o endividamento for sustentável, não gerar desconfiança do mercado e viabilize investimento, sobretudo na área de transportes, que aumenta a produtividade. Ou seja, mesmo quando um governo tem um déficit público sustentável, ele só é viável de continuação se isso resultar em ganhos de produtividade. Portanto, em resumo, o ministro Haddad está absolutamente certo. A presidente do PT está completamente equivocada, a meu ver. Ministro, hoje já é dia 10 de dezembro, né? Acho que a gente já tem condição aí, diante de tudo que foi apresentado, de tentar dirimir uma dúvida que existia antes da posse do presidente Lula. Bom, o que é que vem por aí na área da economia, né? O próprio presidente Lula, já ao longo dos 2 mandatos anteriores, ora executou determinadas práticas, ora executou outras práticas, durante o governo Dilma também. Passado um ano, com o governo tendo apresentado as suas credenciais, reforma tributária praticamente concluída na Câmara dos Deputados, outros projetos micro e macroeconômicos, em que pese uma fala aqui, outra acolá, qual é o balanço que o senhor faz daquilo que o governo Lula oferece para a economia do país ou apresentou como carta de intenções nesse primeiro ano, ministro? Nós estamos caminhando num bom ou num mau sentido? Ora, Rafael, em primeiro lugar, na minha opinião, o ministro Haddad é a grande surpresa positiva deste governo, né? No início do 3º mandato, em que Lula apontou o Haddad como ministro da Fazenda, havia muitas dúvidas, algumas até exageradas, se ele estava à altura do cargo, se ele submeteria as ideias equivocadas do PT sobre política econômica, né, a essa obsessão do PT de ter o gasto público como fonte de crescimento da economia, e ele surpreendeu. Em primeiro lugar, porque manteve algo parecido com o teto de gastos, né? Não tem a rigidez do teto de gastos, na qual a despesa não poderia crescer em termos reais, agora ela cresce 2,5%,
e um mínimo de 0,6%. Né? E ele tem defendido essa pauta via aumento da receita, até porque, ao contrário do que acontece com as críticas à política fiscal do ministro da Fazenda, a margem de manobra para cortar gasto é muito pequena ou até inexistente. Né? Em 2024, o governo federal disporá apenas de 2% do orçamento de gasto primário para executar programas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade e assim por diante. A rigidez orçamentária, sem paralelo no planeta, limita brutalmente a capacidade do Estado de reduzir gastos da União. Né? Agora, é importante que recorrer a aumento de receita, limitando, como eles limitam, o gasto a 70% do crescimento da receita. E esse realmente é o desafio. O arcabouço fiscal veio melhor do que se esperava, os mercados ficaram tranquilos, isso permitiu que a Bolsa de Valores brasileira se beneficiasse de tendências que ocorrem no mundo rico, né? A Bolsa aumentou muito, né, o valor de mercado das ações cotadas, né, mas isso não resolveu o problema fiscal. O problema fiscal continua muito grave, o nível de endividamento do país como proporção do PIB é insustentável. Em algum momento, ou o governo, este agora ou do futuro, ataca a questão do gasto obrigatório e devolve ao orçamento da União a flexibilidade de que o país precisa para crescer, né? A flexibilidade dos orçamentos ao redor do mundo, em média, de 50%. Ou seja, os governos dispõem de metade do orçamento para conduzir ou financiar suas políticas públicas. No Brasil, o governo põe de 2%. Isso é absolutamente ridículo. Né? Portanto, em algum momento, essa situação da insustentabilidade ou vai afetar negativamente as expectativas do mercado e a confiança dos investidores na economia brasileira, né? Ou o governo consegue mobilizar a sociedade para rever esses gastos obrigatórios. E esses gastos obrigatórios, existem apenas 5 grupos de despesa: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais, agregados agora do investimento, que, segundo o presidente Lula, não vai ter contingenciamento no investimento. Agora, ministro, o senhor falou que não há muita margem, né, para fazer esses cortes de gastos pela União. E quando a gente fala de gastos tributários, para quem está nos acompanhando, que são aquelas renúncias de receita por causa de benefícios e isenções fiscais que são concedidas pelos governos, há espaço nessa área? Pergunto por causa da reforma tributária, onde ainda há uma discussão sobre manutenção ou não de isenções e benefícios para algumas regiões, e também em relação ao veto do presidente à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Se foi uma decisão acertada pensando nisso. Olha, Lívia, é um excelente ponto que você levantou, né? O aumento de receita intentada pelo ministro Haddad inclui a revisão desses gastos tributários. Mas, como ficou claro na reforma tributária, né, esses benefícios fiscais que são dirigidos aos segmentos mais ricos da sociedade, eles terminam virando direito adquirido, né? Ninguém quer renunciar a isso. Ou seja, a gente viu muito nas discussões da reforma tributária algo assim: olha, eu estou a favor da reforma tributária, desde que não mexam com o meu quintal de incentivos fiscais de que eu me beneficio. Por exemplo, as exceções da reforma tributária são um verdadeiro escândalo, sobretudo beneficiando o segmento de serviços. Por exemplo, os serviços, numa economia como a brasileira, são consumidos essencialmente pelas classes mais favorecidas, que põem seus filhos nas melhores escolas, a família vai para os melhores hospitais pagos, férias, utilização de serviços pessoais e assim por diante. Enquanto os menos favorecidos, que consomem basicamente bens, né, feijão, arroz, farinha, digamos, pão, leite, café e assim por diante, pagam 100% da alíquota. Na reforma tributária, os ricos vão pagar 40%. Né? Portanto, haverá uma resistência, como está havendo, não é, à preservação dos benefícios. Um outro escândalo é o que o Senado incluiu na reforma tributária, que é a prorrogação por 10 anos
de um benefício fiscal regional que favorece basicamente uma empresa que está localizada na cidade de Goiânia, em Pernambuco, que custa aos cofres públicos 5 bilhões de reais por ano, sem nenhum benefício para o consumidor, ou seja, esses benefícios se transformam em margem maior de lucro para os beneficiados. Nós vemos agora o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin, anunciando um generoso programa de subsídio da indústria química. Não é? Como diz o Marcos Lisboa, nós somos o país da meia entrada. Todo mundo quer ter uma meia entrada. Portanto, eu acho muito difícil que o ministro consiga reduzir todos esses benefícios tributários que estão por volta de 4% a 5% do PIB. Se por um passe de mágica o ministro conseguisse que o Congresso aprovasse a extinção de todos esses benefícios fiscais, só em tese, porque não é possível, né? Isso significaria elevar o superávit primário a algo como 4% do PIB, que determinaria uma trajetória declinante na relação entre a dívida e o PIB e que aumentaria a confiança na economia brasileira. Para você ter uma ideia do volume desses benefícios, né? Esses benefícios equivalem hoje a algo como 4 vezes o gasto com o programa Bolsa Família, que beneficia mais de 20 milhões de brasileiros de baixa renda. Ministro, o Nelson Kobayashi quer fazer uma pergunta para o senhor também. Koba. Pois não. Muito bom dia, ministro. É um prazer falar com o senhor. Ministro, a minha pergunta é em relação à intenção do ministro Fernando Haddad de manter o déficit zero para o ano que vem. E eu gostaria da sua avaliação sobre um comentário feito ontem pela ministra do Planejamento. Ela disse que acredita nisso, na pior das hipóteses teríamos um déficit de 0,25 e que o ministro Fernando Haddad tem cartas na manga para aumentar a receita sem precisar aumentar impostos. Eu gostaria do senhor trazer a sua experiência e dizer para nós como isso poderia ser feito. Qual é uma carta que pode aumentar a receita sem aumentar impostos? Olha, só existem 2 formas de aumentar a receita. Ou você aumenta a alíquota dos tributos, ou cria um tributo novo, ou reduz o volume de gastos tributários, como ponto levantado pela Lívia, né? Fora disso, não tem salvação. Não tem como aumentar a receita. Eu acho pouco provável que ele consiga fazer isso por um aumento expressivo da carga tributária direta, né? Ele está tentando essa questão dos fundos exclusivos, dos aplicações offshore e assim por diante, são corretos do ponto de vista dos interesses do país, de redução de privilégios, mas se ele tiver uma carta na manga, eu acho que seria um caminho que ele considera seguro para reduzir, seja o gasto tributário, seja para aumentar de maneira surpreendente a receita. Eu acho que está mais para o primeiro caso do que no segundo. Mesmo assim, eu não acredito que ele vai conseguir. Dificilmente existe algum analista imaginando que seja possível o déficit zero em 2024. O ministro está correto em preservar a sua proposta de déficit zero, porque se ele jogar a toalha agora, aí sim que ele vai perder a guerra, porque o Congresso, ávido de ter cada vez mais dinheiro para distribuir por suas bases eleitorais, diz agora pode gastar mais, vamos ter um quinhão maior de emendas parlamentares. Ou ministérios que estão vendo o seu orçamento muito reduzido por causa das dificuldades fiscais, começar a exercer pressão, já agora com alguma base, para aumentar a dotação de suas pastas, né? Portanto, é fundamental que o ministro resista a essa ideia. Eu acho que ele já está ganhando essa guerra. O Lula falou aquela tolice de que não haveria déficit zero, agora recuou, não é? Mas provavelmente em março o governo vai revisar a sua meta para um déficit primário da ordem de 0,5%, 0,75%, ninguém sabe, né? Aí, nesse momento, a repercussão dos mercados tenderá a ser, eu digo, de tranquilidade. Assim, olha, é isso mesmo, tudo bem, ao contrário do que aconteceria se o ministro desistisse da meta agora que as pressões estão sendo exercidas, sobretudo pela presidente do PT. Bom, conversamos com o ex-ministro, eterno ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega. Ministro, muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Bom domingo para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Bom dia, bom domingo.